O Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, pois depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Pule comigo agora para o verso 29. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Vou pedir licença para vocês, mas eu preciso fazer mais uma oração. Curve a sua cabeça novamente. Pai amado, essa tua palavra, Senhor, é muito falada, muito temos ouvido, Senhor, sobre confiar no Senhor e ser estabelecido, e confiar nos seus profetas, a fim de prosperar. Mas nesta noite nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha operar através de nós, Senhor, e venha trazer o Teu ensino aos nossos corações. Senhor, quem sou eu para estar aqui? Mas, Senhor, se Tu pediu para que eu aqui estivesse, então usa-me nesta noite para ser um instrumento em Tuas mãos e trazer bênção sobre a vida deste povo, que é Teu povo, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra é uma palavra, como eu disse, muito falada. Muito usamos esse versículo, muito nos apoiamos neste versículo para proclamar que precisamos confiar nos profetas de Deus para que possamos prosperar. Precisamos confiar em Deus para ficar firmes e estabelecidos. Mas este contexto que nós temos aqui, ele é muito propício nesta noite para nós clarificarmos o que essa mensagem quer dizer.
Primeiro eu queria colocar para vocês que o rei Josafá, ele não chegou a este ponto aí de graça. Não era uma época, apesar de ser uma época em que os inimigos de Israel e de Judá se levantavam continuamente. Era um momento em que o próprio povo de Israel estava dividido. Existia o reino do norte e o reino do sul. Tá? Foi um período posterior ao rei Davi, ao rei Salomão. Ambos os reinos começaram a experimentar momentos de declínio e de ascendência. E Josafá chega num momento em que, depois do pai dele, o rei Asa, ter vivido um momento de prosperidade em Judá, ele botou tudo a perder seguindo falsos ídolos. Josafá assume o poder e ele faz um voto com o Senhor. Muito propício que o pastor Osiel colocou antes aqui. Ele faz um voto com Deus, de seguir fielmente o Senhor. E como consequência desse voto, a primeira coisa que ele faz, ele seleciona sacerdotes que tinham conhecimento da lei e oficiais do exército para servirem de apoio e de guarda desses sacerdotes, mandou fazer cópias da lei, e cada sacerdote, com um oficial do exército e mais uma tropa, seguiu para diversos cantos de Jerusalém, de Judá, a fim de ensinarem a lei do Senhor para o povo, porque o povo havia se corrompido por causa do seu pai. E a Bíblia diz, vocês podem fazer isso depois, vocês vão olhar, a história do rei Josafá começa no capítulo 15 de 2 Crônicas, vocês podem olhar ali do capítulo 15 ao capítulo 20, é rapidinho de ler, são 3 páginas apenas. Vocês vão ver que quando ele estabelece este compromisso, e ele começa a ensinar a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece é que os povos ao redor passam a temer Israel. Eles passam a ter medo, porque o temor de Deus desce sobre os inimigos. Mas depois de um tempo, os amonitas, moabitas e os habitantes do território de Seir, que quando vocês lerem o capítulo 20 inteiro, vocês vão perceber isso, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou eles para a terra prometida, em um determinado momento eles tinham que passar pela terra de Moabe. E Deus deu uma ordem clara, ele disse, não, vocês não vão passar pela terra deles, vocês vão desviar. Eles são irmãos, são descendentes de Ló, e a terra deles é deles, vocês não vão tomar essa terra. Vocês vão desviar e nenhum mal vocês vão fazer para eles. E eles se afastam dali. Eles crescem, se fortalecem, e eles, quando veem Israel agora fragilizado pela divisão dos reinos, Reino Norte e Reino Sul, eles decidem se levantar contra Israel e conquistar o território de Judá, que ficava mais próximo. Fazem um numeroso exército e avançam contra Jerusalém. Nesse cenário em que um exército numeroso vem contra eles, Josafá vai para a presença de Deus. Ele convoca todo o povo, para jejuar na presença de Deus. E o povo se reúne lá. Se vocês lerem o verso 13, que a gente deixou propositadamente fora, mas ele diz assim, enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos. Ou seja, ninguém ficou em casa. Havia uma situação que exigia o envolvimento de todos, e todos se levantaram, todos se disponibilizaram, todos aceitaram a convocação e foram até onde o rei estava.
E lá na presença de Deus, eles começaram a chorar. Neste momento em que eles estão na presença de Deus, Deus levanta um profeta. Foi de onde nós começamos a ler. Este Jaaziel, descendente de Asaf, ele é tomado pelo Espírito do Senhor, porque diz assim, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Deus, quando tem que falar, Ele fala conosco diretamente, Ele não vai usar de subterfúgios, Ele vai falar claramente, e normalmente, Ele vai tomar alguém na congregação. Ele não tomou qualquer um, queridos. Se você ler o texto com cuidado, você vai ver que Ele não tomou qualquer um. O texto diz assim, Jaaziel, e aí dá toda a herança dele, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita. Ele tinha uma função, ele tinha sido selecionado por Deus para estar ali numa função, ele tinha sido chamado, e ele estava a serviço do Senhor, e por conta desse serviço, por conta da sua disposição, por conta até mesmo da sua consagração, o Espírito Santo veio sobre ele. Deus pode usar qualquer um? Claro que pode. Nos nossos dias não precisa ser um levita, não precisa ser um pastor, não precisa ser um obreiro, pode ser qualquer um. A única coisa que é necessário é que haja consagração. Você quer ser usado por Deus? Se separe para Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, diz as Escrituras. Então, a santificação é o primeiro passo para que você seja usado por Deus. Mas, na sequência, ele traz uma série de exortações, e a primeira delas é, não tenham medo. Como é que você não vai ter medo diante de uma situação que é inúmeras vezes maior do que aquilo que você pode enfrentar? O exército era numeroso, era uma multidão de povos, eles vinham de vários lugares com o propósito de destruí-los. Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, não diante de um exército, não diante de uma multidão de povos, mas diante de um problema que parece que vai nos destruir. Parece que vai nos, como dizem por aí, né? Vamos ser atropelados. E isso acontece com mais frequência do que nós queremos reconhecer. Situações que se levantam, situações que se nos apresentam, que parece que vão nos demolir, vão nos esmagar, vão nos reduzir a nada. Na sequência ele continua dizendo, não fiquem desanimados por causa deste problema, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Nós muitas vezes tomamos esse versículo e queremos nos apoiar nele, e não tem por que não nos apoiarmos nele, desde que nós façamos isso de maneira correta. Ele diz, não tenham medo, porque a batalha não é sua, mas é de Deus. E aqui é que vem as primeiras orientações sobre como é que nós devemos proceder. Primeiro, amanhã, marchem contra eles. A nossa reação quando nós enfrentamos uma situação difícil é, ao invés de marchar contra ela, é fugir dela. Achar um meio de desviar, achar uma maneira de evitar, achar uma condição em que nós não precisamos nos posicionar diretamente em frente a ela. Afinal, se eu não conseguir, se o socorro não vier a tempo, eu vou ser destroçado. Então, ninguém gosta de assumir uma posição de confronto direto. Ninguém gosta. Mas a orientação da palavra de Deus é que se nós temos um problema, a primeira coisa que nós temos que fazer é
Levantar cedo e enfrentar o problema. Amanhã, marchem contra eles. Quando as pessoas passam por dificuldades, parece que ninguém quer levantar da cama, né? Quando se está com, dizem que quando a pessoa está com quando a pessoa está com depressão, né? Ela gosta de ficar na cama, né? Mas até a pessoa chegar ao estado da depressão é porque ela já passou por várias outras fases anteriores. E na maioria das vezes a pessoa contorna os problemas, não enfrenta os problemas. E nesse processo de contornar os problemas, ele vai deixando e postergando e não vai assumindo a postura que a palavra de Deus diz que nós devemos adotar. Amanhã, marche contra eles. Enfrente o problema de frente. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Ou seja, Deus dá até a orientação, ele diz assim, ó, enfrente o problema. Ele está vindo, você sabe por onde ele vem? Você vai por ali, não fuja por outro caminho. O caminho é o que leva direto para o confronto com ele. Não existe atalho para resolver o problema. O que existe é, como o pastor disse antes, seguir os princípios. A orientação de Deus. Não existe orientação, não existe problema humano que não tenha orientação na palavra de Deus. O que existe é pessoas que não querem seguir as orientações da palavra de Deus. Agora, não existe problema que não tenha orientação na palavra de Deus. Ele continua, quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Este é um versículo que a gente gosta de adotar. Deus luta por nós, e Deus luta por nós. Deus nunca disse que não lutaria por nós. Ele declarou que essa batalha era dele, não era do povo de Jerusalém, nem do povo de Judá. Era de Deus. E aqui ele reafirma isso, ele diz assim, vocês não terão de lutar. Mas o fato de ele dizer que nós não teremos que lutar, não quer dizer que nós não temos que arregaçar as mãos e nos preparar para enfrentar os problemas. Nós muitas vezes queremos que os problemas sejam resolvidos sem que nós precisemos sair de casa. Ficar em casa não resolve problema. Ficar em casa não é o procedimento que Deus estabeleceu para enfrentar as situações difíceis. Nós temos que nos levantar e enfrentá-las. Isso quer dizer que se eu tenho alguma tarefa para fazer, eu tenho que me dispor a fazê-la. O problema, Deus até pode resolver, mas aquilo que precisa ser feito, eu preciso fazer. Se o povo de Israel precisava se levantar e enfrentar o outro exército, algumas coisas eles precisavam fazer. Primeiro, eles tinham que, vamos dizer assim, organizar o seu exército. Quem vão ser os soldados? Quem serão os capitães? Quem serão os generais? Quem irá à frente? Qual será o toque de avançar? Tudo isso precisava ser estabelecido. Soldado não vai para a guerra com um cabo de vassoura, então tinha que distribuir armas. As armas deviam estar guardadas em algum lugar, então você tem que levantar, fazer o levantamento do estoque, ver o que tem, fazer a distribuição adequada, preparar o pessoal, ver quem sabe manusear, quem é destro, quem é canhoto, colocar os pessoais, não para que tu coloque um destro ao lado de um canhoto, de maneira que quando ambos levantarem as espadas, um baterá no outro. Você tem que fazer uma série de organizações, você tem que ser organizado, você tem que se preparar, você vai para uma situação, você tem que fazer as previsões. Você tem um problema, esse problema precisa ser tratado com sabedoria. Ele precisa ser medido, precisa ser analisado, precisa ser quantificado. As consequências do problema, você tem que saber quais são também. Não quer dizer que você vai experimentar tudo isso, se você realmente estiver dependendo de Deus, mas sim que você precisa se preparar, como se você tivesse que resolver o problema totalmente de maneira sozinha, mas sabendo que
você tem uma palavra de Deus, que diz que Ele vem ao teu encontro. Ele vem em teu socorro. É isso que o povo de Israel está ouvindo. É isso que o povo de Judá está ouvindo. Foi isso que o profeta trouxe para eles. A batalha é do Senhor, mas vocês se preparem. Tomem suas posições. Depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ou seja, se você tem que enfrentar um problema, você tem que se posicionar frente a esse problema. Você tem que fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para resolver o problema. Vai até o ponto onde você pode ir. E ali você para e espera o que Deus vai fazer. Porque a sua palavra, Ele vai cumprir. Não estou dizendo que qualquer circunstância você vai fazer dessa forma. Porque problemas que você pode resolver, Deus não vai resolver para você. O seu problema é conta de luz que precisa ser paga, mas você recebeu o pagamento hoje, Deus não vai pagar a conta para você, é você que vai ter que ir no banco pagar. Agora, se o seu problema está além da sua capacidade, é isso que nós estamos vendo aqui. Se o seu problema está além da sua capacidade, você vai fazer tudo o que estiver possível e ao seu alcance para tentar resolvê-lo, sabendo que você não vai conseguir resolvê-lo, mas sim que você confia que Deus está no seu lado para resolver. Porque é isso que a palavra diz. Ele está com vocês, povo de Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Ele volta a reforçar a questão de que nós não devemos ter medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós muitas vezes temos medo de um monte de coisa, temos medo de barata, medo de aranha, medo de rato, medo de formiga, medo de doença, medo de remédio, medo de... Isso, na ciência hoje eles chamam de fobia, não é medo. É um medo sem explicação, isso é doença psicológica. E doença psicológica, ela está relacionada com a alma. É algo que não foi tratado, é algo que não foi curado. Porque nós não temos que ter medo. Se nós amamos aquele que nos amou primeiro, Jesus, aquele que nos ensinou a amar, porque Ele manifestou o seu amor sobre nós. Porque a Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E essa mesma palavra diz, essa mesma Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, então nós não temos por que temer. Nós não temos do que temer. Se o verdadeiro amor, Jesus, habita no nosso coração. Eu não tenho que temer os problemas, eu não tenho que temer a fome, eu não tenho que temer a enfermidade, porque em qualquer dessas circunstâncias, eu sei que Ele está comigo. E se Ele está comigo, Ele me guarda. Como disse o pastor Osiel antes aqui, eu posso não ter tudo o que eu quero, mas Ele garante que eu tenha tudo o que eu preciso. Eu ouvi certa vez um amigo dizer, as pessoas querem dinheiro de Deus, mas Jesus só prometeu o salário mínimo. Ele diz que, para aqueles que anunciam a sua palavra, não faltaria casa neste mundo, não faltaria roupa e não faltaria comida. Isso é salário mínimo. Isso Ele prometeu. Tudo o resto Ele não prometeu neste mundo. Ele disse, pelo contrário, que aquilo que nós dessemos de nós, ou aquilo que nós dessemos, que nós achássemos que tem valor, neste mundo, por causa do reino, nós estaríamos sim juntando tesouros nos céus. Tesouros nos céus não são para serem gastados na terra. Eles são para serem desfrutados nos céus. O rei Josafá, então, adora ao Senhor e todo o povo adora com ele. E na sequência da adoração, cantam louvores ao Senhor. Porque não existe adoração a Deus
sem louvor. Não existe adoração a Deus sem louvor. Bem cedo, na manhã seguinte, bem cedo, eles tinham um problema, eles tinham uma guerra para enfrentar, eles tinham um exército numeroso que vinha contra eles. A reação seria postergar esse confronto ao máximo, né? No entanto, bem cedo de manhã, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. Mas durante a saída, Josafá faz uma coisa, ele para o exército, e ele lembra do que aconteceu no dia anterior. E ele diz assim: povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor. Lembrem, foi o Senhor que nos falou. Creiam no Senhor seu Deus, acreditem nele, as palavras dele são verdadeiras, confiem nelas, e vocês permanecerão firmes. A nossa firmeza, a nossa confiança, a nossa base tem que ser a palavra de Deus. Foi por causa disso que Josafá, quando iniciou o seu reinado, ele decretou que a palavra de Deus fosse ensinada em todo o território. É por isso que nós temos em nossas casas Bíblias. É por isso que nós temos em nossas casas a palavra de Deus, para que nós verdadeiramente a conheçamos e possamos nos apoiar nela. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita gente é preso do medo, é escravo do medo, é escravo dos temores, das fobias, porque simplesmente não conhece a palavra de Deus. Não tem aonde se apoiar, ou melhor, se apoia em pequenos fragmentos daquilo que ouviu, e às vezes não compreendeu. Agora, quando nós cremos no Senhor, quer dizer, quando nós conhecemos aquilo que Deus disse, nós temos confiança e podemos nos apoiar nessa palavra. E nos apoiando nela, nós permaneceremos firmes. Firmes e inabaláveis. E aí ele continua: creiam em seus profetas e terão êxitos. Uma outra versão diz: e prosperareis. Porque prosperidade e êxito para Deus não tem a ver com o acúmulo de riqueza. Prosperidade e êxito tem a ver com estar firme nos princípios estabelecidos com Ele, estabelecidos por Ele. Como foi colocado antes aqui, os princípios estabelecidos de Deus garantem que quando eu me firmo na sua palavra e eu a obedeço, eu serei abençoado. Eu serei abençoado. Não necessariamente com dinheiro, volto a dizer, mas serei abençoado. Eu costumo tomar como exemplo sempre os meus filhos, porque quando eles eram pequenos, houve um período em que eu não fui dizimista. Houve um período em que nós deixamos de ser fiel na presença de Deus. E foi um período muito conturbado, porque todo o inverno, meus filhos ficavam extremamente debilitados, enfermos. Eu tinha que correr com eles para o médico com muita frequência. E todo médico que eu consultava decretava: os teus filhos têm rinite alérgica. Eu ouvi o médico dizer isso, eu saía do consultório e dizia: eu rejeito essa palavra, eu não aceito essa maldição sobre a vida da minha família. Só que não tem como você quebrar uma maldição quando você se põe debaixo de maldição. Não tem como.
No dia em que eu retornei ao Senhor, eu fiz os meus votos de novo diante de Deus, e eu disse: eu serei fiel, Senhor. Eu sei que vou enfrentar dificuldades, mas eu serei fiel. E eu comecei a honrar a Deus. A partir deste dia, nunca mais meus filhos tiveram problema de rinite. Nunca mais. Eu estou mentindo, Preto? Não, né? Nunca mais tiveram. Por quê? Porque quando você se coloca debaixo de maldição, não adianta você fugir dela, ela te alcança. Agora, quando você se coloca debaixo dos princípios de Deus e os obedece, você não precisa correr atrás de bênção, ela vai te alcançar. O povo tinha que confiar em Deus para permanecer firme. Ou seja, aquela palavra que ele mandou que fosse ensinada, que o povo ouviu, da boca dos sacerdotes, quando eles passaram por todo o território, agora ele está dizendo: lembrem do que vocês ouviram, firmem-se na palavra de Deus, e lembrem também do que o profeta declarou. Nós temos que ir para essa batalha, nós temos que nos posicionar como se de fato fôssemos enfrentá-la, mas sabedores de que essa batalha não é nossa, ela é de Deus, e Deus vai dar o livramento. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército. Ou seja, ele pegou no exército, pegou entre as pessoas ali, pessoas que sabiam louvar e cantar. Não é qualquer um, eu não estou dizendo que qualquer um não pode cantar, todo mundo pode cantar. Mas a questão aqui é que ele precisava de pessoas que tivessem voz forte, afinada, porque esses iam puxar o canto para os demais cantarem. Separou alguns e botou eles na frente do exército. Quem é que coloca adorador na frente de um exército? O que a palavra nos diz aqui não é que nós temos que pegar e botar adoradores diante dos nossos problemas, não. A palavra está dizendo aqui que nós temos que entender que quando nós temos um problema, quando nós temos uma situação difícil, antes de qualquer coisa, nós temos que louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, e então confiar no suprimento que Ele vai nos dar. Nós muitas vezes queremos forçar no nosso braço, nós muitas vezes queremos resolver o problema na nossa capacidade intelectual, ou então na nossa capacidade financeira, ou até mesmo na nossa capacidade de suporte de pessoas e amigos. Mas quando tudo falha, daí nós recorremos a Deus. A palavra nos lembra que nós temos que recorrer primeiro a Deus. Primeiro a Deus. Se precisarmos contar com a ajuda dos demais, nós podemos, mas nós temos que recorrer primeiro a Deus, porque daí os outros não vão falhar. Porque é Deus que vem em nosso socorro. No momento, verso 22, em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir. Ou seja, quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós nos rendemos diante de Deus em louvor e adoração, quando nós buscamos o lugar secreto, como Jesus disse, e ali nós derramamos na presença do Senhor o nosso coração, para resolver os nossos problemas. Todos, não digo os problemas grandes, mas todos os problemas. Nós temos que aprender que nós temos que tirar esse tempo, nós temos que buscar isso diante de Deus. Quando nós fazemos isso, e começamos a louvar e adorar o Senhor traz confusão sobre os exércitos inimigos. O Senhor mesmo é quem desbarata e desvencilha os nós, as amarras, as prisões, aquelas situações de dificuldade. Ele mesmo vai abrindo isso diante de nós.
Muitas vezes nós não estamos vendo, porque o povo de Israel não estava vendo a confusão sendo estabelecida. O povo de Israel não estava vendo o conflito que estava acontecendo entre esses exércitos que se levantaram contra eles. A palavra nos declara, mas eles ainda não sabiam. Se nós continuarmos a lendo, nós vamos ver que eles continuaram seguindo para o lugar de batalha. E antes de chegar no lugar de batalha, eles tinham que subir uma colina e na descida eles iam ver o deserto à sua frente. E ao fazerem isso, quando eles chegaram no topo da colina, eles vinham cantando e louvando ao Senhor. Quando chegaram no topo da colina e olharam para o vale, onde eles imaginavam encontrar um exército numeroso, tocando um toque de avançar contra eles. Neste momento, quando eles chegam lá em cima, a visão deles é de um campo repleto de cadáveres. A palavra de Deus nos diz que os exércitos começaram a lutar uns contra os outros, a ponto de não sobrar um só inimigo. Um só permaneceu vivo. Nenhum só permaneceu vivo. Eles se destruíram mutuamente. Por quê? Porque eles se odiavam? Eles podiam até ter as suas rivalidades, mas na realidade, o que foi estabelecido é que no mundo espiritual, quando Deus foi louvado, quando Deus foi adorado, quando cantaram diante de Deus, Deus estabeleceu que aqueles que se levantam contra Ele, ou contra os escolhidos dEle, estes sejam desbaratados. A palavra nos diz que há uma promessa sobre o povo de Deus, que por um caminho poderão vir contra eles, mas que por 7 fugirão de diante deles. Que quando 10 se ajuntarem, eles terão força para enfrentar 1000. A palavra de Deus nos estabelece que quando nós nos posicionamos em Deus e confiamos nele, primeiro, Ele luta por nós. Segundo, Ele aumenta a nossa capacidade. Nós temos que aprender a depender de Deus. O exemplo do rei Josafá é um exemplo a ser seguido, porque quando eles conquistaram essa vitória, diz que o exército que vinha contra eles era tão numeroso, que eles levaram 3 dias para recolher os despojos. Um dia não bastou. Eles foram o primeiro dia, naquele dia que eles desceram do vale ali, que já viram os cadáveres, eles começaram a recolher os despojos, passaram o dia recolhendo, voltaram no dia seguinte para recolher mais, e no terceiro dia recolheram de novo. E aí tem uma coisa que nós precisamos entender, que é o que a gente muitas vezes esquece. Eu não li com vocês, mas eu vou ler agora para vocês. Diz assim, no verso 26. No 4º dia, reuniram-se no vale de Berecá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Ou seja, depois de ter recolhido o despojo, depois de ter conseguido a vitória, eles voltaram a louvar ao Senhor. Nós muitas vezes clamamos a Deus quando enfrentamos problemas, precisamos do socorro de Deus e sabemos disso. Foi ilustrado antes aqui pelo pastor Osiel, com o fato daquela senhora que trouxe a presença de Deus, a sua necessidade, mas quando obtemos a vitória, nós esquecemos de voltar aonde nós fizemos o voto, e ali entregar diante do Senhor aquilo que devemos entregar. Porque o povo recolheu o despojo, querido. Não pense que quando diz nas Escrituras que depois do despojo, o povo foi simplesmente louvar o Senhor, que eles se reuniram e levantaram as mãos e começaram a dizer, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O povo de Israel não é hipócrita.
Eles sabiam muito bem que quando precisava adorar o Senhor, eles tinham que sacrificar. A palavra de Deus diz: nenhum homem se apresentará diante de mim de mãos vazias, e eles cumpriam isso religiosamente. Quando Jesus fala a respeito da fidelidade dos fariseus, ele diz que eles são meticulosos. Ele nunca disse que os fariseus não eram meticulosos no cumprimento dos princípios da palavra de Deus. O que Jesus estabeleceu e o que Jesus deixou claro é que eles faziam aquilo única e exclusivamente por cumprimento de ordenança. Não brotava uma única vontade do coração, não havia uma única alegria por fazer aquilo. Eles faziam aquilo com pesar. Faziam, eram meticulosos, mas havia pesar no coração, não havia alegria. Então, quando o povo se reuniu para louvar o Senhor, eles ofertaram o que eles puderam ofertar, com alegria diante de Deus, pela vitória que Deus lhe deu. Então, quando nós temos uma vitória para conquistar, nós temos que aprender a recorrer àquele que pode nos dar a vitória. E entender que, alcançando a vitória, nós temos a obrigação de voltar a Ele e ofertar a Ele, com alegria, parte do despojo. Quando nós fazemos isso, aí sim, verso 29, isso vai se tornar realidade também. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. Nós queremos muitas vezes ser reconhecidos, não estou falando aqui de orgulho ou vaidade, nós queremos que as pessoas entendam que o nosso posicionamento em Deus é por confiar que Deus é real. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e elas digam assim: aquele confia em Deus. Não para glória nossa, mas para temor deles e para a glória de Deus. Mas as pessoas não dizem, e às vezes a gente fica, mas por Deus, por que isso não acontece? Por que essas coisas não ocorrem nas nossas vidas? Por que eu não vejo as pessoas manifestando glórias a Deus por verem uma vitória na minha vida? Simplesmente porque nós não louvamos a Deus depois da vitória. Porque quando fazemos isso, quando manifestamos isso, o temor de Deus desce sobre os que estão ao redor. Nesta noite, eu quero convidar você a ficar de pé. Entender que quando Deus estabeleceu os seus princípios, não estabeleceu apenas para o meu bem, para o seu bem, não estabeleceu apenas porque Ele é um Deus de justiça e a maneira dele estabelecer a justiça é através de ordenanças. Não. Nós devemos entender que Deus estabeleceu esses princípios para que nós sejamos abençoados por eles. Amém?